segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2. Verso 3, 4 e 5. Todos acharam? Amém? Amém. Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz o seguinte: Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Amém. Oramos a Ti, ó Deus, muito agradecido porque o Senhor é bom, o Teu favor, o Teu cuidado por cada um de nós. Abençoamos essas vidas que aqui estão e aqueles que estão ou estarão nos escutando através dessa mensagem gravada. Ajuda-nos, Senhor, abre o nosso entendimento, dá-nos compreensão daquilo que o Senhor tem para nos falar hoje, as verdades contidas na Tua palavra, que seja iluminado o nosso entendimento e que o Senhor nos fale além dessas letras. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Essa semana, muita luta para pensar em uma das mensagens que eu teria que compartilhar com os irmãos hoje. Cada noite que nós pregamos, há um tipo de auditório em nossa igreja. A gente nunca vai dizer que temos uma igreja completa, difícil. Então, como eu não prego pensando em quem vem, mas pensando no que Deus quer nos falar de modo geral, a importância de sabermos qual a necessidade para o nosso coração. Então, falando do texto em pauta, eu pensei sobre falar soldados feridos. Quem são? Duas perguntas: soldados feridos, quem são? E esse texto que Paulo escreve a Timóteo começa justamente no capítulo 2, verso 3, dizendo: Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. E a palavra colocada aqui é algo que dificilmente nós queremos ouvir nos dias de hoje. Quem está preocupado com o sofrimento? A mensagem é outra. A mensagem é a da bênção, é a da prosperidade, é o do triunfalismo, é o de superação. Nós vivemos em um tempo onde nossos ouvidos estão acostumados a ouvir aquilo que massageia o nosso ego, que dá prazer às nossas convicções, que encobre muitas vezes alguns atos e algumas práticas que são bem guardadinhas em algum lugar da nossa existência, seja o passado, seja até o presente, mas são aquilo que não queremos mexer. Então, falar de sofrimento é algo meio complicado nos dias de hoje, porque o evangelho apresentado pela igreja atual é o evangelho da alegria, da vitória, do amarrar demônio no mundo espiritual, do desfazer todas as obras do mal e de sair daí totalmente vitorioso, saltando em vitória. Amém? Que assim seja. Que realmente essa graça de Deus superabunde em alguns de nós. Mas há algumas coisas na Bíblia que elas não podem deixar de existir. Elas não podem deixar de serem faladas.
E uma dessas coisas chama-se aflições, chama-se sofrimento. Então Paulo diz: sofre comigo, ó Timóteo, as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Que soldados são esses? Quando eu vejo essa palavra soldado, eu me lembro do meu tempo de serviço militar, e acho que talvez algumas pessoas aqui, quando chega a uma certa idade, um jovem, principalmente no contexto brasileiro, em qualquer lugar do mundo, mas no contexto brasileiro, nós lembramos que temos que nos alistar, temos que apresentar-nos para o serviço. Se foi dispensado ou não, é um detalhe à parte. Mas aqueles que se apresentam, eles estão ali na expectativa de uma decisão. Quem vai ficar no exército ou quem não vai ficar? Eu talvez tivesse todas as chances de não ficar e terminei servindo no exército. Isso é um assunto à parte. Então há um exame preparatório, há aqueles que são aceitos, passam primeiro por um teste físico e um teste psicológico, né? Então os que são aprovados, eles servem ao exército e escolhem uma área, ou exército, ou marinha, ou aeronáutica. Mas essas pessoas fazem parte das forças, né, de defesa da pátria brasileira. E começa-se uma maratona de exercício, de treinamento, onde o recruta começa a ser preparado para o serviço de defender a pátria. Então, alguns soldados se destacam mais, alguns soldados se desenvolvem fisicamente mais, outros soldados são chamados soldados mocorongos. São aqueles soldados que não deram conta, que não têm aptidão física suficiente, que não conseguem desenvolver habilidades com a arma, que não conseguem várias coisas, e eles vão servir em alguma área dentro do exército, uma área bem menos que esforço físico, né? Isso são para os mocorongos. Esse exército que aqui estamos apresentando, o exército brasileiro aqui em pauta, ou qualquer exército do mundo, é bem semelhante ao exército de Cristo. Deus é Senhor dos exércitos. A palavra diz que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então Deus entende muito bem de exército. Deus entende muito bem de guerra, de batalha, de arma, de luta. Deus é Senhor de guerras. E quando nós olhamos na vida espiritual, há uma convocação também. Quando é que o crente é convocado para esse exército? Quando ele aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então ele vem para o exército de Cristo. Ele recebe agora uma chamada e passa a ser o recruta, o soldado iniciante na vida cristã. É claro que ele não sabe nada também. Ele vai começar o treinamento, vai começar o discipulado, vai começar a aprender a usar a sua arma, vai começar a vestir o seu uniforme, vai começar a entender as estratégias de guerra. Isso são preliminares antes dele ir para confronto, antes dele ir para batalha, antes dele querer alguma coisa direta com o inimigo. Ele precisa se preparar para esse momento desafiador da sua vida. Todavia, há muitos que estão nesse exército, que começam nessa vida cristã e não têm ainda as características do soldado cristão. Quais são essas características? Em primeiro lugar, ele precisa entender que ele entra nesse exército de Deus para defender uma pátria. Não é uma pátria física,
não é uma pátria terrena, é um reino espiritual, é um reino celestial. Quando eu e você vestimos o uniforme de Jesus, nós estamos sendo chamados para uma nova vida, um novo desafio, uma nova batalha. E a primeira coisa que este soldado precisa aprender nas características de um soldado deste exército de Cristo é conhecer o seu inimigo. Quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo não é humano, não é físico. Nosso inimigo não é corporal. Não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, diz o apóstolo Paulo. Nossa luta é contra principados, contra potestades, contra dominadores, contra anjos caídos, demônios, criaturas terríveis que não têm nenhum dó, nenhuma misericórdia, nenhum escrúpulo, vieram para matar, para roubar e para destruir. É uma luta desigual, verdade? Todavia, se nós lutarmos essa luta sem a nossa preparação, então, se em primeiro lugar eu conheço o meu inimigo, em segundo lugar, eu preciso saber usar as armas certas. Que armas nós temos? São muitas as armas da Bíblia. Existem duas principais armas pelas quais nós devemos atentar para elas. Quando um soldado vai para o exército ou servir as forças armadas, ele aprende a usar bem suas armas. Alguns usam as armas de longo alcance, armas de cano longo, né? Trouxemos um exemplo aqui de algumas armas, são de brinquedos, ninguém precisa ter medo. Ele usa armas para atirar a longa distância. As armas, e o Rui já deve estar preparando algumas delas por causa da idade uma escopeta. Quando o soldado tem uma arma, ele precisa aprender a usar a arma. Se ele não sabe usar uma arma, essa arma não tem utilidade nas mãos. Ele vai usar essa arma diferente. É como um pau, como uma defesa de alguma coisa, mas esse tipo de arma é para se usar, atirar a longa distância, para acertar alvo a uma longa distância. Esse tipo de arma não é apenas para eu estar me defendendo, mas simplesmente para eu alcançar o inimigo antes que ele me ataque. Há muitas pessoas que têm a arma, mas não as sabem usar. Alguns podem não ter a habilidade de usar uma arma de cano longo. Talvez eles precisem de uma arma, se bem que no exército não usa-se revólver, geralmente é uma 45, é uma bereta, mas as armas em si, todas elas têm um potencial, têm uma capacidade destruidora. Mas se ela está nas mãos de um soldado que não tem a capacidade de manusear, o inimigo vai sutilmente vencer esse soldado. Ele pode estar com a mão cheia de armas, mas eles não sabem usar. Há pessoas que carregam a Bíblia domingo após domingo para o culto, mas sabem mais achar Pokémon do que Filemon. O que é Filemon, pastor? Filemon é um livro da Bíblia, para quem não sabe. Mas tem muita gente que sabe mais sobre Pokémon do que Filemon. Quando se manda achar o livro da Bíblia, eles não encontram, eles não sabem. Eles sabem procurar demônios, mas não sabem lutar contra demônios. Eles sabem procurar coisas que não têm nenhuma edificação para a sua vida, mas eles não sabem se edificar com a real e verdadeira palavra de Deus. Então, o que nós queremos trazer com isso?
Segunda característica do soldado: usar as armas corretamente. Não basta ter uma Bíblia em casa, é preciso saber usar a palavra de Deus. Não basta saber que ela tem 66 livros, é preciso conhecer o que tem dentro dela. Por incrível que pareça para alguns, eu usei muito um rifle chamado calibre 762, e eu conseguia desmontar todas as peças daquele fuzil de olhos fechados. Não só desmontava, como montava todo o fuzil, todo o rifle ou fuzil de olhos fechados. Mas isso não se faz da noite para o dia. Foram treinamentos e mais treinamentos. Quando eu e você entramos para o exército de Cristo, o desafio que a palavra de Deus nos dá é conhecê-la a si mesmo. A Bíblia diz: errais em não conhecer as Escrituras. Quando nós erramos, quando não conhecemos a Bíblia, quando não entendemos a vontade de Deus para a estratégia contra os nossos inimigos. Terceira característica que o soldado, quando vem para esse exército de Cristo, precisa é estar ciente dos sofrimentos que ele espera. É claro que quem vai para o exército precisa estar ciente que é lugar de luta, é lugar de conflito, é lugar de treinamento, é lugar de estar sempre mantendo a forma. Um soldado que se relaxa, que não pratica exercício, que não manuseia sua arma, que não sabe o que é estar na prontidão, que não sabe tirar plantão, que não sabe estar vigilante. Esse soldado no exército, ele não tem utilidade, ele vai ser dispensado. No reino de Deus é assim também. Deus nos chamou para essa batalha, ou melhor, para esse exército, a fim de entendermos que mesmo não estando em batalhas constantes, mas estamos sempre alerta. E esse sempre alerta, existe treinamento, esforço, sacrifício, serviço, manutenção, conhecimento, aprendizagem do soldado se desenvolve a cada tempo, de acordo com a dedicação que ele tem no exército que ele está servindo. Não é diferente do reino de Deus. Quanto mais você é de Deus, precisa entender que há lutas, sofrimentos, às vezes o confronto vem onde menos espera. Se não estivermos preparados, não conseguiríamos vencer essas batalhas. Quarta característica desse soldado de Cristo: ele precisa manter o foco na vitória. Nós somos soldados de Jesus. Temos que entender que quando entramos nesse exército, não entramos para perder. Diga amém por isso. Não entramos para querer ser derrotado. Não entramos para dar para trás. Não entramos para dar baixa. Não entramos para desistir. Eu e você entramos no exército de Jesus para olhar para frente, para olhar para o alvo, para olhar para a direção certa. Quem vestiu essa farda, quem pegou essas armas, não vai mais voltar atrás. O alvo é Cristo, o alvo é Jesus. O grande general está à nossa frente dizendo: vem, vamos, é tempo de batalha, louvado seja Deus. Agora, irmãos, há duas coisas que eu quero tratar seriamente dentro desse contexto geral. Eu quis seguir a linha dessa mensagem por vários caminhos. A minha cabeça ficou muito difícil de tentar dizer o que é que eu falo num tempo tão curto. Talvez em outras mensagens esse texto vai nos ajudar a trazer luz para o que eu queria falar a mais hoje. Mas eu quero me deter sobre esse sofrimento do soldado. Quando eu e você, preparado, separado para o exército, pronto para a batalha, entramos nessa luta, vestimos a farda, aprendemos a usar bem a arma, mesmo assim, nenhum de nós estamos isentos
de aflições. Quem vem para Cristo, quem vem para esse exército, vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter batalhas, vai ter guerras internas. Há 3 inimigos que nós enfrentamos constantemente. Em primeiro lugar, os inimigos espirituais, os demônios, as guerras espirituais, os levantes de Satanás, os soldadinhos que muitas vezes desapercebidos levam rasteira do inimigo e saem perdendo. Por quê, pastor? Porque não estão preparados, não estão entendendo a grande ação desse inimigo que é estrategista milenar. Satanás não é brinquedo, Satanás não é menino, Satanás não é criança. Nós estamos lutando contra um inimigo feroz, desejoso de te lançar no pó, de te humilhar, de destruir sua vida, de fazer você humilhado, sem expectativa, sem alegria, sem prazer. Desmotiva, mas ele tem muitas estratégias. Alguns, ele vai aos poucos, vai minando a fé, vai trazendo incredulidade, vai trazendo dificuldade, vai impedindo a caminhada, e essa pessoa, fácil, se entrega aos laços de Satanás. Existe, em segundo lugar, outro tipo de batalha. São as batalhas interiores da gente. Essas a gente não pode culpar a Satanás. Há uma natureza humana, terrena, que está dentro da gente, que guerreia a carne contra o espírito. A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne contra o espírito, os prazeres, as paixões, os desejos, essas coisas que às vezes você diz: por que vem isso na minha vida? Por que acontece isso? Não culpe o diabo, isso é a sua natureza terrena que precisa ser controlada pela unção e graça do Espírito de Deus em você. Caso contrário, há nocivas a prostituição, as orgias, os prazeres, os desejos, a sensualidade e todas as obras da carne vão prevalecer dentro da gente com força. E a única coisa que detém, que amarra, que prende essa ação ou manifestação da carne é o poder do Espírito Santo na vida de um soldado de Deus. Mas há uma terceira batalha que é terrível, mas é bem camuflada. E a batalha contra nós mesmos. Batalha contra irmãos, batalha contra a igreja, contra líderes, contra pastores. Há uma guerra silenciosa, que em vez de somar, estão brigando, que em vez de se unir, estão usando seus exércitos separadamente, em vez de estarmos juntos para sermos fortes, porque juntos somos fortes. Muitas vezes cada um vai para o seu lado, cada um pega o seu quartelzinho, sua guarniçãozinha, e vai seguindo o seu caminho por ali, outro vai para o outro lado, e a gente, nós, se unisse o nosso exército como igreja de Deus na terra, nós seríamos muito mais fortes. Oxalá quisera Deus que o avivamento que se espera nesses últimos dias, una o povo de Deus numa só igreja, sem placa, sem cor, sem denominação, e nos faça um só da pregação do Evangelho para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas há essa luta também. Agora, diante dessas lutas, dessas batalhas, desses conflitos, existe sofrimento. Só que existem 2 tipos de sofrimento. Primeiro, os sofrimentos que são bem apresentados na linguagem militar como ferimentos de guerra. Diga, ferimentos de guerra. O que são os ferimentos de guerra? São as feridas que são causadas no combate direto no reino. Eu estou falando aqui daquelas feridas que o soldado tem e sofre na hora do confronto, na hora da sua luta, na hora da sua batalha, na hora dos levantes contra o inimigo. Muitos soldados de Jesus sofrem
e trazem marcas no seu corpo. São gente marcada, são gente que trazem no seu corpo marcas tremendas. Quero usar na Bíblia um dos melhores exemplos, que é o apóstolo Paulo. Paulo fala dessas marcas no seu corpo, desses ferimentos de guerra. Quais são esses ferimentos de guerra? O que temos chamado de ferimentos de guerra na igreja são feridas de guerra. Mas será que muita gente hoje está sofrendo na igreja por causa de ferimentos de guerra? Não. Nem muitos crentes vivem um mimimi da fé cristã, que não tem nada a ver com luta espiritual. Tem gente que está sofrendo, que está aí numa situação difícil, não é porque lutou pela causa de Jesus, não é porque foi um desbravador de um campo missionário, não é porque foi um trabalhador do reino, não. Tem muita gente que está sofrendo por causa das suas atitudes erradas, dos seus comportamentos errados, das suas ações erradas, e quando vem os problemas, ele, ai meu Deus, Senhor, misericórdia de mim, olha Senhor como eu estou sofrendo. Esse sofrimento não é sofrimento de guerra, esse sofrimento não é sofrimento no campo de batalha, esse sofrimento não é sofrimento em prol do reino de Deus, esse sofrimento é por causa da nossa falta de prudência, de sabedoria, de não conhecer ou não fazer direito à vontade de Deus. Agora vem comigo aqui. Eu olho para Paulo em 2 Timóteo 2,3. Ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Pastor, sofrimento? Sim, como um bom soldado. Que tipo de sofrimento é esse? 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 28, um texto um pouco longo, escuta aí comigo. Em trabalho muitas vezes, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo, em viagem muitas vezes, em perigos de frio, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos do gentio, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, muitas vezes, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas de Deus. Por que é que Paulo está sofrendo aqui? Porque o irmão falou mal de mim. Por que é que Paulo está sofrendo aqui? Porque aquela igreja, os bancos são meio, não gosto. Por que é que Paulo está sofrendo aqui? Porque domingo eu tenho que ir para o culto de novo. Eu queria mesmo. Por que é que Paulo está sofrendo aqui? Porque sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. A igreja de hoje não sabe o que é sofrimento. Essa mordomia de vida, essa tranquilidade, esse bem-estar. Eu estou trabalhando muito, isso não é sofrimento pelo reino. Eu estou não sei o que, isso não é sofrimento pelo reino. O que você faz para você é para você. O que você faz para a sua família é para a sua família. O que você faz para a sua casa é para a sua casa. O que você faz para enriquecer o seu patrimônio é para você. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso não é sofrimento pelo reino. Mas eu estou tão cansado hoje que eu não dou nem conta de ir para a igreja. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Deus não tem misericórdia de você. Você precisa entender os seus limites. Você precisa entender o seu tempo, o seu horário. Deus não vai ter misericórdia. Esse seu mimimi, essa historinha de que
estão sofrendo pela causa, que estão cansados, se estressando. E não, se você está se gastando por uma causa sua, isso não tem nada a ver com o reino, irmão. Aflições, prisões, apedrejamentos, naufrágios, fome, fadiga, vigílias. Tem alguém aqui? Isso aqui? Tem alguém aqui? Isso aqui? Mas eu estou sofrendo uma luta, pastor, lá em casa. Você talvez criou essa luta, esse problema, essa tempestade, e não sabe nem a origem dela. Essas aflições não são aflições pelo reino. É difícil eu ter que dizer isso para alguns de nós hoje. Tem muita gente sofrendo porque arrumou o abacaxi para descascar. E muita gente com seus problemas porque arrumaram eles. E depois ficar culpando Deus, clamando a Jesus para resolver o problema que muitas vezes foi criado porque faltou sabedoria, faltou prudência, faltou cuidado. E daí o povo está aqui, fora da igreja, mas na hora do desespero, na hora da angústia, ai Jesus, Senhor, como eu estou sofrendo. Sofrendo por quê? Pelo reino? Sofrendo pela causa do mestre? Não. Está sofrendo porque muitas vezes não viveram conforme o que a palavra de Deus nos diz. Usa a sua arma corretamente. Aprende a acertar esse inimigo, que ele não vai prevalecer sobre a tua vida. Porque tem muita gente que está sofrendo porque resolveram brincar com o inimigo. Subestimaram a Satanás. Acharam que não ia acontecer assim, que a coisa era diferente. Não adianta. O nosso inimigo não tem como pensar que ele vai agir diferente. Ele é mau, ele é terrível, e nós precisamos mesmo da graça de Deus para nos dar vitória. A glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Olha o que Paulo diz aqui, que acho difícil enquadrarmos a geração dos eleitos de Deus hoje. Filipenses 3:8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e considero como escória para ganhar a Cristo. Perdeu uma hora de trabalho, pastor? Não dá, porque isso aqui faz uma falta. O cara disse que perdeu tudo. Mas tem alguns que não conseguem chegar mais cedo na igreja, porque nem isso consegue num dia de domingo. Soldados, feridos. E quê? Quem são? Onde eles estão? Se você está dizendo que está ferido, se os seus ferimentos não estiverem enquadrados nisso aqui, certamente você não estará com mimimi nenhum. Sabe o que é que essas aflições causaram em Paulo? Sabe o que é que isso redundou em Paulo? Em crescimento, em fortaleza, em maturidade. Paulo é como se fosse uma massa que se bota fermento. Quanto mais bate nela, o que é que vai acontecer com a massa, gente? Quanto mais batiam nele, quanto mais oprimiam ele, quanto mais... Paulo, você não vê ver Paulo com mimimi por aí. Coitadinho de mim. Os judeus me humilharam lá não sei aonde. Minha vida, coitada de tanta aflição. Você vai encontrar Paulo dizendo: tudo isso foi por amor a Jesus. As marcas que eu trago no meu corpo são para a glória do nome do Senhor. As aflições do Evangelho, as aflições do Reino não destrói, não humilha, não maltrata, não diminui a gente. As aflições, os sofrimentos do Reino, eles levam a gente mais à presença de Deus. Paulo
aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que é fraco, Paulo, aí é que você está forte. Aflições que Paulo sofre aqui são bem diferentes das que Davi sofreu. Vem comigo aqui para a história de Davi. Homem de Deus, guerreiro, soldado valente. Davi era um general, estrategista de guerra. Mas sabe o que acontece, irmãos? Alguns ferimentos na vida de Davi não foram para glorificar o nome do Senhor. Algumas feridas na vida do homem segundo o coração de Deus não foi por causa de agradar a Deus, não. Um dia, bem tranquilo no seu palácio, enquanto mandou todos os seus soldados para a linha de frente, para a guerra, resolveu, porque olha, mente desocupada é um problema sério. Gente que fica sem fazer nada por aí é um problema sério. Vai e olhou uma mulher lá na varanda e se engraçou pela mulher, e aquilo foi tão forte, que Davi arquitetou um plano maligno. Além de se deitar com aquela mulher, ainda arquitetou a morte do marido daquela mulher. Mandou Urias para frente na batalha. O homem submisso, obediente, foi para a luta. Mas o cinismo de Davi, o demônio que usou aquela situação, deu uma luz a Davi, coloca ele na linha de frente, que é ali que ele vai morrer. Davi sabia de guerra, Davi sabia de luta. O Urias morre, e o Davi diz: agora a mulher dele vai ser. Fica com a Betseba, casa, tem um filho, mas Deus não assina embaixo. O filho nasceu, mas morreu. Davi se angustia, sofre, chora, fica uma situação calamitosa, os dias passam, a situação complicada. E aí, passa-se o tempo, o menino morreu, ele renova a vida, dá um grau no aviso alto, agora está tudo tranquilo. Vai batalha de novo, vamos voltar à vida normal. Aquela ferida estava aberta. Aparentemente todo mundo, ninguém não, está tudo normal, tudo tranquilo, mas tinha uma ferida. Não era uma ferida de guerra, não era uma ferida de batalha, não era uma ferida de quem foi para a luta contra o inimigo. Não era uma ferida, era uma ferida, irmão, de cinismo, de pecado oculto, de sem vergonhice, de mau caráter. Pastor Davi, tudo isso, mais do que isso. O que Davi fez como ser humano, qualquer um de nós podíamos fazer, tudo bem. Mas faltou cuidado, prudência, sabedoria. E aí ele acha que tudo está bem, que as coisas ninguém viu, que vai ser por aí, vai passando, mas Deus é Deus no céu e na terra. E chega um certo dia um homem na casa de Davi, era o profeta Natan, homem de Deus, voz de Deus. Davi, um certo homem, tinha muitas ovelhas, muito gado e tal. E chegou um certo tempo, ele foi preparar um negócio lá, e pegou uma ovelhinha que era da casa do amigo dele, só tinha ela e tal. O quê? O cara fez isso? Como é que pode? Ele com tantas, e foi tirado do outro. Não, esse cara merece morrer. É tipo de morte, ele merece a morte. O profeta disse: você é este homem. Foi você que fez isso. Você tirou a mulher de Urias, matou ele, e agora está aqui com o seu cinismo, com a sua cara lavada, sem vergonha.
e pensando que nada vai acontecer, Davi. Pequei contra o Senhor. Se humilhou, chorou. Para essas feridas, irmãos, de pecado, não adianta achar que estamos sofrendo pelo reino de Deus. Esse sofrimento é causado, muitas vezes, porque nós não confessamos e deixamos. A ferida aberta em alguns são feridas que estão lá no passado. O pecado ficou escondido, ficou oculto, e tem gente que está sofrendo, e a tortura, e a angústia vai resolver o teu problema com o passado. Vai resolver o teu problema com o que você fez de errado. Porque essa dor, essa angústia, esse sentimento aí que está te maltratando, não vai levar isso como causa para o reino. Não vai dizer que você está sofrendo pela obra. Não vai dizer que você está sofrendo pelo Evangelho. Você está sofrendo porque praticou, ou fez, ou desobedeceu a Deus. Vocês estão me entendendo? Amém. Espero que as pessoas que estão me escutando através dessa mensagem entendam uma coisa. Há sofrimentos que não diminuem a gente, que não humilham a gente. As marcas, as cicatrizes de um soldado que luta pelo reino, ela fortalece a gente, ela levanta a gente. Quanto mais você está na batalha, quanto mais você está no reino, quanto mais você se envolve com a causa, mais Deus te fortalece. Agora, quando um soldado resolve desobedecer a Deus, praticar o que não deve, fazer como Davi fez, nenhum Deus, ou melhor dizendo, Deus jamais passaria a mão, faria vista grossa, mesmo que seja o Davi, porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora vem comigo aqui, nessa angústia que parece que a gente não estava percebendo em Davi, foi onde ele escreve o Salmo 51, do verso 1 ao 12, onde ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Vocês estão ouvindo o que Davi está dizendo? Transgressão, iniquidade, pecado. Senhor, me limpa disso. Eu não vou ter comunhão com você, eu não vou ter intimidade com você se tiver essa barreira, se tiver esse bloqueio, se tiver... Não, você pode ser rei, você pode ser príncipe, você pode ser o que você for, só vai ter acesso ao céu se tiver um canal aberto de graça, de perdão, de humilhação e de misericórdia, meu Deus. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Há uma coisa que me chama a atenção em Davi, é a forma como ele se arrepende, como ele se volta para Deus, como ele conserva um coração íntimo diante do Senhor. Talvez por isso ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas esse exemplo para nós é mostrar que a misericórdia de Deus, ela nos espera sempre. Só que existem dois fatores, pode ter cheio de números, 1, 2, 3 e tal, que são perigosos. Primeiro, é que quando essa doença não é tratada, quando esse ferimento tipo de Davi não é tratado, isso pode infeccionar, pode ficar feio, pode ter moscas zoando já por cima, mosquito, algo cheio. Você chega perto de uma pessoa com infecção, por mais que você queira ser gentil, agradável, você dentro de você sente alguma coisa, não é difícil. Uma ferida exposta, principalmente sem estar tratada. Tem muita gente que é assim, não.
Tem gente que andou bem com Deus, anda fiel ao Senhor, está tudo bonitinho, e depois começa a se entrincheirar, a se enclausurar, a se afastar, a se fechar. Quando um soldado fica muito tempo numa trincheira, trincheira é um lugar de estar protegido. Por exemplo, eu estou aqui, o inimigo ali, eu estou aqui. A trincheira é uma proteção. Se eu ficar muito tempo aqui, sem me mover, sem me mexer, sem sair daqui, eu vou ter problemas. Posso ter problema nos pés, posso ter problema no corpo, posso ter infecção, dependendo do lugar. Se for chuva, vai encharcar meu coturno, isso vai infeccionar, vai criar bactéria. Tem soldado que às vezes sai de uma trincheira, que ele não consegue andar, de tão horrível que está. Mas sabe o que é que causa isso muitas vezes? É o medo de encarar o inimigo, é o medo de encarar a realidade. Eu prefiro me esconder, eu prefiro ficar oculto, eu prefiro fingir que não estou aqui, ninguém está me vendo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você se levante, mostre a sua arma. Vai doer, você pode até levar um tiro, mas você vai vencer esse inimigo em nome de Jesus. Sai desse buraco. Pode causar mau cheiro, pode causar mal-estar. Tem gente que no buraco, na trincheira da pornografia, tem gente que está na trincheira do cinismo, da mentira, das coisas erradas, entrincheirado ali, ninguém está me vendo. Um dia alguém vai te ver, um dia alguém vai te encontrar com as suas maracutaias, com a sua vida errada, com os seus cambalachos da vida. Cambalacho é bom, né? Ninguém se esconde da presença do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer hoje? Há uma diferença entre as feridas que você sofre pelo reino, da causa do mestre, e há uma diferença das feridas que eu e você causamos em nós, pelos nossos comportamentos, imprudências. Se alguns sofrem por Cristo, Pedro diz assim: bem-aventurados sois quando passardes, foi Tiago, né? Por várias provações, sabendo que as aflições produzem gozo. Aleluia. Não sei explicar isso, mas alguns aqui, claro, que experimentam isso. Sabe que quando sofre por Jesus, há uma força que vem, há uma graça que vem. Agora, quando a pessoa sofre por causa de uma coisa errada, de coisa que faz, e vem para a igreja: tem misericórdia de mim, gente, olha a fulaninha, como ela está, coitadinha. Coitadinha? Fulaninha precisa se arrepender, se converter, confessar o pecado dela, ou dele. Esse camarada precisa ter cuidado. Não adianta a gente estar com misericórdia com quem é ruim, com quem está compartilhando com o pecado. A gente tem que ser exortativo, tem que chamar, tem que dizer: olha, dessa trincheira aí tu vai apodrecer, vai ficar bom cheiroso, vai ficar com gangrena, uma doença feia que tem aí, que chega a cortar a perna. Para finalizar, irmãos, só duas coisas para finalizar. Primeiro, eu quero concluir com essas doenças que nos rodeiam. Às vezes a nossa aparência religiosa esconde tantas marcas, cicatrizes lá dentro. Vestimos uma roupa bonita, viemos para um corpo bonito, mas quantos de nós precisa ir para o ambulatório de Deus? Precisa ir para a UTI de Jesus. Você está comigo aqui? Lá tem o médico dos médicos. Lá tem alguém que trata da gente. Às vezes algumas cicatrizes, algumas feridas precisam de limpeza primeiro. E dói para tirar a sujeira. E às vezes tem que costurar no cru. Sem anestesia.
bruto isso. Dói. Mas essa dor, ela traz uma restauração em quem for para essa terra. Não adianta carregar sua cicatriz e ser vergonhoso. Não adianta carregar a cicatriz daquele crente que não quer ser crente, que fica enrolando na igreja. Não adianta, gente. Que tipo de soldado é esse? Pastor, hoje eu estou bem, amanhã eu vou para a igreja se quiser, aí eu contribuo se eu quiser. Não estou bem hoje, eu vou guardar meu dinheiro porque eu tenho que pagar uma conta. Não vou dizimar não, eu tenho uma conta, pastor, eu tenho uma conta. Sem vergonha. Tu está roubando a Deus, subindo daqui que o inimigo não quer ataque. O devorador não pega você. Não faz sentido. Eu vou pegar minha arma para lutar contra Satanás, contra o inimigo. Como? Se você dá brecha, se você abre seu peito, se você diz, olha, estou aqui fazendo tudo errado. Vem para o evangelho sério, irmãos. Vem para o evangelho de verdade. Mas a nossa igreja é a melhor igreja. Não somar com a nossa dignidade de dizer, eu estou aqui para somar com um crente de testemunho. Aleluia por cada um de vocês. Mas alguns podem melhorar mais. Amém? E talvez alguns que precisavam ouvir quiseram a Deus que eles escutem através dessa mensagem gravada. Vieram aqui hoje. Mas deixa eu terminar com outro ponto. Eu quero que você se considere um vencedor. Amém? Para ser vencedor, como um soldado de Cristo, há uma arma na Bíblia que não falha. Que arma é essa, irmãos? A espada. O pastor hoje veio mais armado do que tudo hoje essa igreja. Vem pra cá, vem! Quem é que se mete aqui comigo aqui? Irmãos, a espada do Espírito é o quê? Paulo escrevendo, dizendo que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 17. É com essa arma que você vai cortar a incredulidade. É com essa arma que você vai dizer não ao pecado. É com essa arma que você pode ter o inimigo mesmo, não tem pena dele não. Se você pensar que o inimigo vai ter pena de você, eu não sei se eu arranco o pescoço dele mesmo. Não tem dó do inimigo. Se você deixar ele vivo, perto de você, ele vai chegar de novo. Você está me entendendo? Parece brincadeira. Ou você mata ele, ou você destrói esse inimigo que te importuna, que está te deixando ferido, que está te machucando, que está te andando desse jeito mancando, que está te fazendo crente meio devagar. Ou você pega essa espada e entra nessa batalha e diz, eu vou ser o que eu preciso ser, soldado de Jesus, eu vou mostrar que o Senhor está comigo e que essa arma é poderosa, a espada do Espírito. Você vai vencer, irmãos. Vai vencer porque a palavra de Deus é poderosa. Mas ela só tem utilidade para quem sabe usar. Será que você vai usar a espada? Olha só. Não faz sentido. Tem que saber usar. Segunda coisa, essa arma, ela cabe na mão de todo crente. Você está comigo aqui? Amém. A espada do Espírito que está na mão do jovem, do ancião, da senhora, da mãe, do pai, da dona de casa, da família, ela cabe na mão de todo crente guerreiro. Ela é sua. Deus te deu uma arma de luta, de combate, e disse, usa essa espada. Recuar, defender, proteger-se, tudo bem. Há um tempo que nós precisamos de defesa, de recuar, de estar na trincheira. Mas se você ficar toda a vida na trincheira, você não vai conseguir nada. Ou você se levanta,
sente o gosto dela quando se vai para a luta. Quem nunca sentiu o gosto da vitória não lutou. Você só vai saber se ganha se você for para a luta. E eu quero lhe dizer, você já é mais do que vencedor em Cristo. Você já é. Basta tomar posse disso. Basta não deixar as feridas te maltratarem. Vai para o UTI de Jesus, recebe saúde, pega a arma, entre nessa batalha e Deus vai dar vitória para você. Sai desse negócio de ficar em cima aí, praticando, fazendo coisa errada, abrindo brecha e dizendo que está sofrendo por Jesus. Se você está sofrendo pelo Senhor, você está muito alegre. Você está sofrendo pelo Senhor, você está muito forte. Agora, quando eu estou sofrendo as minhas fraquezas e falhas, eu vou para Jesus. E é esse lugar, não tem nada errado. E um soldado ir para a enfermaria. Não, vai se cuidar, mas não vai para a batalha ferido. Sabe, irmão, quantos soldados precisam para carregar o doente? Pelo menos mais 2. Sabe qual é o maior problema da igreja? Cuidar de doentes. Olha lá o doente, lá, 2, 3 irmãos, vamos carregar. Sabe? Em vez de a gente estar lutando, a gente está cuidando de doentes. Você está me entendendo? Estou terminando aqui. Quanto mais soldado ferido, mais gente para cuidar deles. Você está entendendo como é que o inimigo faz? Quanto mais ferir, menos condições eles têm de ir servir, fazer a obra. Todo mundo preocupado. Um com o outro, um problema, com a situação do fulano. Se todo mundo está bem, irmão, todo mundo está com o quê? Espada na mão, pronto para lutar. Claro que precisamos ajudar os feridos, mas quanto menos feridos, melhor. Você está comigo aqui? Deus nos abençoe. Ceda da sua graça e nos leve à cura de qualquer sentimento, qualquer enfermidade, qualquer ferida que não seja para a glória de Deus. As do reino que farão crescer, as que você está criando e causando, vai te fazer sofrer, chorar, desanimar, depressões, angústias, insônias, perturbações. Não vem de Deus. Faz como o salmista, em paz me deito, logo pega um sono. Só não pode ser aqui na igreja, né, irmãos? Vai na bênção do Senhor. Vamos cantar ao Senhor. Gostaria de entrar nesse exército do Senhor, de vestir essa farda, de reconciliar-se com Cristo, de pegar a espada hoje, deixar de mimimi e dizer: eu quero ser um soldado de Jesus. Alguém aqui hoje, depois de ouvir essa mensagem, quer dizer: pastor, hoje eu quero vir
Eu quero tomar a minha decisão de reconciliação ou minha decisão para Cristo. Alguém aqui nessa noite, eu queria orar por você publicamente. Queria que você fosse um soldado que viesse se alistar hoje. Viesse dizer que eu preciso, pastor, que Deus cure as minhas feridas. Tudo que eu fiz, eu causei, eu vivi. A partir de hoje eu quero que elas sejam feridas do reino. Feridas para a glória do Senhor. Feridas para o serviço de Deus. Onde está a pessoa que possa orar hoje? Vem ao altar de Deus hoje, vem. Vem começar, vem reconciliar, vem renovar. Vem vestir essa farda. Vem, eu queria orar hoje. Alguém que quer hoje dizer, Senhor, é hoje. É hoje o meu dia. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Vamos cantar essa parte dessa música mais uma vez. Se você está aqui hoje, tem coragem de fazer uma decisão pública, vem aqui na frente. Eu quero orar com você. E adore, igreja. Toma posse. Cicatrizes porque está no serviço, no combate. Você está sofrendo, as suas feridas, as suas marcas são por quê? Porque está fazendo coisas que não agradam a Deus e você acha que vai ter recompensa com isso? Não vai. Mas eu quero orar, você que aqui está, por aquelas pessoas que nos escutam através dessa mensagem gravada. Pai, quero orar nessa noite, pedindo a tua bênção sobre cada pessoa dessa igreja. Os que estão presentes, os que não vieram hoje. Ó Deus, o teu favor sobre nós. Esse quartel do Senhor aqui, esse exército do Senhor aqui, precisa da tua boa mão, da tua ajuda. Venha Espírito Santo, nos motive a que as nossas marcas, o nosso sofrimento sejam por essa causa nobre, a causa do reino. Ó Senhor, levanta esse soldado, renova suas forças. Alguns que estão em batalha forte, batalhas difíceis. Tem gente aqui que está em luta terrível, Senhor, mas graças a Deus que o Senhor está com eles, que o Senhor os ajuda, que o Senhor os fortalece, que eles não desanimaram e não vão desanimar, porque eles estão na batalha do reino, estão na batalha do Senhor. Eu peço por eles, peço que o Senhor continue fortalecendo, a tua boa mão seja sobre cada um deles, Senhor, e que em breve possamos escutar das vitórias do Senhor na vida deles, na família, nos lares, ó Deus, nas causas que eles estão colocando diante de ti. Vem Espírito Santo e abençoa esses. Mas te peço também por aqui
E agora pedimos ainda que a tua bênção seja sobre cada família, cada lar, cada mãe, cada pai, cada marido, cada esposa. Oh Senhor, tenha misericórdia, que cada um seja o melhor crente, o melhor marido, o melhor esposo, o melhor pai, o melhor filho, servindo ao Senhor. Obrigado, Pai. Dá-nos a tua graça, uma semana de vitória abençoada com o teu cuidado. Seja a tua boa mão sobre cada vida aqui nessa noite. E que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. A igreja diz: